Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Estação Saúde. Hoje nós vamos entender o que é, como prevenir, diagnosticar e tratar a hepatite, uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, uso de medicamentos, álcool e outras substâncias tóxicas. E para falar sobre esse tema, a TV Câmara tem o prazer de receber o médico gastroenterologista Dr. Giovanni Faria Silva. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Câmara, obrigado por aceitar o nosso convite. Sou eu quem agradece, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente sabe que existem muitos tipos de hepatite, né? Hepatite A, hepatite B. Então, para começar, vamos entender um pouquinho mais sobre cada um deles. O senhor poderia nos explicar? Acho que, pelo que eu pesquisei, tem a ver com. Eles se diferenciam também pela forma que você contrai a hepatite, é isso mesmo? Exato, Vinícius. Um pouquinho antes, né, de esclarecer a respeito das hepatites virais, né? Você mencionou, assim, e com toda a razão, exatamente as outras causas, né? Então, hepatite, na verdade, é uma inflamação do fígado, que tem várias causas, né? Você citou, né, algumas delas. Vírus. Nós temos drogas, né, remédios, medicamentos podem causar, o próprio organismo pode agredir o fígado, chama-se hepatite autoimune, o álcool pode levar a um quadro de hepatite, e nós temos recentemente, né, uma das maiores causas de inflamação do fígado é a doença gordurosa do fígado, né? Bom, e nós temos as hepatites virais, que é o tema da entrevista de hoje. Realmente, nós temos os vírus que têm afinidade pelo fígado, chamado vírus hepatotrópicos, é um nome técnico, né? Mas são vírus que têm afinidade pelo fígado, que são os vírus A da hepatite, o vírus B, o vírus C e o vírus D, né? Cada um tem sua particularidade, né? E temos outros vírus que não têm tanto tropismo, né? Não têm tanta afinidade pelo fígado, que podem ser os vírus do herpes simples, citomegalovírus, também podem dar hepatite, geralmente não tão típica quanto aos vírus que têm afinidade. Bom, começamos então por ordem alfabética, o vírus A, né? O vírus A da hepatite é um vírus cuja contaminação é chamada de fecal-oral, ou seja, contamina-se por água ou alimentos, excepcionalmente por outra forma, né? Ou seja, você pode ter o contato do vírus, ingerindo água ou alimento contaminado, e depois de algum tempo, algumas pessoas podem apresentar um quadro de febre, mal-estar e icterícia. Icterícia, na verdade, são os olhos e a pele amarelados. A urina fica cor de Coca-Cola ou cor de chamate, né? Esse é um quadro clássico de hepatite aguda. Entretanto, apenas 20% das pessoas que têm hepatite aguda pelo vírus A, eles apresentam esses sintomas. 80% ou mais apresentam apenas um quadro gripal. Então, às vezes, é muito difícil fazer o diagnóstico. Bom, esta é a hepatite A. A hepatite A, ela tem uma outra particularidade. Ela não cronifica. Entretanto, ela pode evoluir para hepatite fulminante em casos raros, né? Isso é extremamente raro, mas pode acontecer. Bom, uma forma bem resumida, temos aí a hepatite A. A hepatite B, né, a via de contaminação por via sanguínea ou sexual, né? Ou seja, através de contato com sangue ou secreções, porque aí você pode ter contaminação intradomiciliar, às vezes compartilhando alguns objetos, tipo aparelho de barbear, lâminas, etc. Tem a contaminação também via chamada vertical, né, onde a mãe gestante contamina o bebê, o recém-nascido.
E a via sexual, tanto relação homossexual quanto heterossexual. Existe essa forma de contaminação que é preponderante. Da mesma forma que a hepatite A clínica também, ela não é presente em todos os casos, né? A clínica clássica, né? Onde a pessoa fica amarela, ictérica, né? Acontece mais ou menos também em torno de 20, 15% dos casos. Os outros 80%, aproximadamente, não apresentam a forma clássica da hepatite aguda. Bom, a questão da hepatite B é que ela pode cronificar. E a sua taxa de cronificação depende de quando a pessoa foi contaminada. Por exemplo, quem contamina-se na fase ou recém-nascido ou na fase da primeira infância tem 90% de chances de contaminar, de cronificar, desculpa, né, de cronificar, ou seja, da Quando o senhor hepatite. fala cronificar, o que seria o Quando o cronificar? vírus permanece no organismo depois de 6 meses, e permanece de uma forma perene, né? Entendi. Ele não desaparece, a pessoa fica carregando o vírus, ou seja, portando o vírus. Crônica é depois de um episódio agudo, depois de 6 meses, a hepatite crônica. Nesse caso, geralmente, o vírus não é eliminado espontaneamente e a infecção torna-se crônica. Então, o vírus da hepatite B, ele tem essa particularidade. O vírus da hepatite C, ele foi muito prevalente aqui no nosso país e no mundo, né? Ainda tem muitos casos de infecções pelo vírus da hepatite C. Também a fase aguda, a mesma coisa. Mais ou menos 15, 20% tem sintoma clássico, que é o sintoma de icterícia, onde a pessoa fica amarela. E outros casos também não apresentam o quadro clínico clássico, e a pessoa tem infecção, e é como na hepatite B, a infecção a infecção pelo vírus C, na infecção aguda, pode cronificar. Só que aqui, mesmo na fase adulta, né, cerca de 80% das pessoas que entram em contato com o vírus da hepatite C cronificam. A doença cronifica. A infecção cronifica. Ou seja, eu acabei não complementando da hepatite B, né, na fase adulta, apenas 5% cronificam. Ou seja, apenas 5% das pessoas que entram em contato com o vírus B na fase adulta, na idade adulta, cronificam. Enquanto que na hepatite C, 80% cronificam. E essa cronificação, o que pode acontecer? Ela pode levar a cirrose ou a câncer de fígado. Bom, as formas de contaminação da hepatite C, ela é principalmente sanguínea, né, compartilhamento de seringas. Há um tempo atrás, né, não tinha esterilização adequada de seringas de vidro, né, onde se usava muito seringas de vidro. Muitas pessoas foram contaminadas dessa forma. A via sexual pode acontecer a contaminação, porém é muito rara na hepatite C. E mesmo também a contaminação da mãe gestante para o recém-nascido é muito raro. Por último, né, nós temos o vírus da hepatite D, ou delta, né? O vírus da hepatite D, na verdade, ele só contamina, só infecta quem carrega o vírus B. Então, ele infecta o vírus B. E felizmente, aqui na nossa região é raríssimo. É muito frequente essa infecção pelo vírus D no norte do país, principalmente em algumas regiões da Amazônia, muito frequente. E essa infecção do vírus D, que contamina quem tem o vírus B, quem carrega o vírus B, ela pode ou levar para um quadro de hepatite aguda grave, fulminante, né, com necessidade de transplante rapidamente, ou cronifica-se com uma forma de uma forma mais frequente, né?
levando para cirrose de uma forma muito mais rápida e também com uma grande chance de ter câncer de fígado. Então, resumidamente, essa é a história, né, natural das quatro tipos de hepatites virais. Doutor, o senhor falou muito sobre a questão da pele amarelada, né, como um dos sintomas. Existem alguns outros sintomas que faça você, como médico, desconfiar que uma pessoa possa estar com algum dos tipos de hepatite? Né? Na fase aguda, geralmente o sintoma pode ser tipo um quadro gripal, um quadro viral, às vezes acompanhado de náuseas e vômitos, né? Então, muitas vezes não tem muita expressão clínica, né? O diagnóstico né, dessa forma, né, quando a pessoa não fica amarela, isso da infecção aguda, né? É feito por exames de sangue, onde a gente tem uma elevação assim muito alta, né, das enzimas do fígado. Agora, as hepatites crônicas, normalmente elas não evoluem com sintomas, elas são silenciosas. Na verdade, a maioria das doenças crônicas do fígado geralmente não cursam com sintomas. Então, este é o grande problema, né? Então, nós temos uma doença crônica, no caso, infecções crônicas, que podem evoluir para cirrose e, às vezes, câncer de fígado, que são silenciosas, ou seja, como rastrear? Rastrear quem tem fatores de risco, né? Isso, ou seja, toda pessoa que tenha fatores de risco devem ser rastreadas para infecção crônica pelos vírus das hepatites, né? E quais são esses fatores de risco, doutor? Bom, os fatores de risco para hepatite das crônicas, né? A hepatite B é quem recebeu sangue ou transfusão, né? Pode eventualmente ter se contaminado, principalmente em décadas passadas, né? Relações múltiplas, relações sexuais, né? Relações homossexuais, também quem usou no passado seringas de vidro, né? Ou quem compartilhou seringas, né, para usar drogas ilícitas, né? Algumas drogas injetáveis também podem ter sido contaminados. O vírus da hepatite C, tirando um pouco a questão da contaminação sexual, é exatamente a mesma coisa, ou seja, é a via sanguínea. E principalmente quem recebeu sangue antes de 1992, na verdade. Porque apenas a partir de 1992 que os bancos de sangue começaram a fazer os testes para o vírus da hepatite C. Porque o vírus da hepatite C ele só foi descoberto, entre aspas, né, foi em 1989. Então, apenas em 1992 que os bancos de sangue passaram a realizar os testes para o diagnóstico. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre prevenção, né? Quais são as principais formas de prevenção contra a hepatite? Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho sobre a vacinação. Bom, excelente pergunta, Vinícius. A vacinação, nós temos vacinas para as hepatites A, que está dentro do programa, porém, da nacional de vacinação, entretanto, apenas para crianças, né? Isso é uma falha, deveria ter uma cobertura maior no nosso país. E temos a vacina para hepatite B. Para hepatite B, ela é universal, ela é dada universalmente em qualquer unidade de saúde, né? E essas vacinas, né, elas protegem, né? Elas protegem tem um alto percentual de eficácia, né? As outras formas de prevenção seria, no caso da hepatite A, seria, né, o uso de boas condições sanitárias, né? E isso leva à prevenção, né, da hepatite A.
Da hepatite B, a prevenção seria evitar, né, o compartilhamento de seringas, relações sexuais de risco, né, o uso de preservativos, etc. Isso tudo pode levar à diminuição do risco de contaminação. Na hepatite C, a via sexual, como eu disse, é menor, mas também pode acontecer a contaminação via sexual na hepatite C, mas é menor, ou seja, então orienta-se o uso de preservativos e principalmente o não compartilhamento de seringas ou outras, digamos, utensílios que poderiam fazer a contaminação via sanguínea. Bom, então a gente sabe que a prevenção ela é fundamental, mas e se a pessoa já estiver infectada, doutor? Quais são os tratamentos disponíveis no mercado atualmente? Bom, nós tratamos fundamentalmente as hepatites crônicas, né, as que cronificam, porque no caso da hepatite A, não tem tratamento, a não ser quando a doença é muito grave, evolui para insuficiência hepática fulminante, o tratamento seria o transplante de fígado, né, mas isso é raro. Da hepatite B aguda, excepcionalmente a gente trata, apenas quando ela é muito grave, está querendo evoluir para fulminante, nós temos tratamento medicamentoso. Mas, fundamentalmente, o tratamento é na fase crônica das hepatites, tanto a B quanto a C. E aí nós temos uma excelente notícia, né? A infecção pelo vírus B, ela é controlada, a gente não consegue curá-la, né? Excepcionalmente a gente cura, mas o vírus ele ainda não consegue ser totalmente eliminado do fígado. Mas você consegue eliminar em algumas vezes o vírus na corrente sanguínea. Mas na maioria dos casos a gente mantém o tratamento por toda a vida e consegue, digamos assim, zerar a carga viral, ou seja, a gente consegue manter a doença controlada, diminuindo a chance de progressão para cirrose e câncer. Diminuindo a chance, porém ainda não elimina completamente. E são medicamentos via oral hoje, atualmente, né, praticamente isentos de efeitos colaterais. Bom, agora na hepatite C aconteceu uma das maiores revoluções né, na medicina atual. A gente consegue a cura em praticamente 98% a 99% dos casos, atualmente com um tratamento via oral por 2 a 3 meses de tratamento. Muitas vezes esses tratamentos eles são concentrados em um único comprimido diário. Por 2 a 3 meses a gente consegue curar quase 100% dos casos. Né? Isso aconteceu desde 2014, né? Foi uma revolução na medicina. E hoje a gente tem, né, nossos ambulatórios, né? Eu trabalho na faculdade, eu sou professor lá. Nossos ambulatórios de hepatites virais, principalmente pela hepatite C, eles transbordavam de pacientes. Hoje a gente tem pouco paciente em tratamento, porque a gente conseguiu curar a maioria, ou quase a totalidade dos pacientes. Dos pacientes que tinham diagnóstico, obviamente, né? Mas nós temos ainda muitas pessoas que não têm o diagnóstico da hepatite crônica C, pelo vírus C. Então, é fundamental que faça esse diagnóstico de uma forma mais precoce, antes da doença evoluir para cirrose ou câncer, e a gente consegue, com êxito, a cura virológica. Doutor, o senhor então acabou de comentar que a doença pode evoluir para casos de cirrose e de câncer. Então, eu posso afirmar que a hepatite é uma doença que pode levar à morte? Quando a doença progride, né, para cirrose, e a cirrose, muitas vezes, e como é uma doença crônica silenciosa, muitas vezes a gente faz o diagnóstico da infecção pelo vírus C, isso ainda acontece até nos dias atuais, quando a cirrose descompensa, ou seja, a pessoa infectou a fase aguda, a doença cronificou por 20 anos, 30 anos às vezes, evoluiu para a cirrose e a cirrose descompensa, ou seja, a pessoa pode ter
sangramento digestivo por rotura de varizes no esôfago, pode ter barriga d'água, que é a ascite, pode entrar em coma pela encefalopatia. Então, são complicações da cirrose avançada. Aí você vai procurar a causa da cirrose e encontra lá ou hepatite pelo vírus B ou hepatite pelo vírus C. Então, isso ainda acontece, porque o diagnóstico não foi feito precocemente. E esses pacientes, se não transplantarem, eles têm uma grande chance de morte. Chega até a 80% dentro de um ano, quando o paciente tem cirrose descompensada, com várias descompensações. E o câncer de fígado também é a mesma coisa. Se o diagnóstico não é precoce, ele também evolui rapidamente para a morte. Se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue curar. Então, é fundamental, conhecer se o paciente... E no caso da hepatite C, o câncer de fígado acontece praticamente em quem tem cirrose. Então, se a gente conhece a pessoa, sabendo que a pessoa tem cirrose, mesmo que o vírus tenha sido curado, a gente tem que rastrear câncer para o resto da vida, fazendo ultrassom a cada 4 a 6 meses. Doutor, quem tem ou teve a hepatite pode doar sangue? Não. Mesmo curado, não pode doar, porque toda pessoa que vai doar sangue, é feito os testes sorológicos para as hepatites B e C. Se tem o exame sorológico positivo, o sangue é descartado. Muitas vezes a pessoa já foi curada, até esse sangue ele não contaminaria ninguém, no caso da hepatite C, né? Mas por lei ainda não é possível a doação de sangue. Doutor, você como médico, professor, acredita que a nossa medicina ainda possa evoluir para um melhor tratamento dessa doença? Para a hepatite C, na verdade, nós já evoluímos o suficiente para erradicar a doença se fizermos o diagnóstico de todos os pacientes. Daria para erradicar, com um tratamento fácil, não é praticamente isento de efeitos colaterais, curando praticamente 100% dos casos. A questão que pode evoluir é no tratamento da hepatite B, fazer com que a gente usar drogas que ainda não existem, que a gente consiga eliminar completamente o vírus que fica dentro do fígado. Com isso, se conseguirmos drogas que tenham esse efeito, nós conseguiremos ter um tratamento finito, ou seja, ao invés de tratar continuamente o vírus da hepatite B, nós poderíamos ter um tempo exato de tratamento, um tempo 3, 6 meses, por exemplo, e parar, e a pessoa estaria curada. Então, o avanço da medicina ainda seria no campo da infecção crônica pelo vírus B. Da hepatite C, a gente já conseguiu algo que na história da medicina, em tão pouco tempo, isso nunca tinha acontecido antes. Doutor, nós aqui como uma TV pública, então estamos cumprindo o nosso papel de divulgar assuntos de utilidade e de interesse público, para que a ideia chegue a mais pessoas. Mas como o senhor acredita que possa aumentar a conscientização sobre tudo isso que a gente conversou, sobre tratamento, sintomas, dúvidas em gerais da hepatite? Vinícius, o ideal aí seria gerar conhecimento, ou seja, mostrar para toda a população quem tem fator de risco. E quem tem fator de risco, procurar uma unidade de saúde e fazer o teste. Hoje nós temos os testes rápidos, tanto para hepatite B quanto para C. Isso é possível. Então, isso seria o ideal, ou seja, no caso da hepatite C, nós recomendamos há bastante tempo, tanto a Sociedade Brasileira de Hepatologia quanto a Sociedade Brasileira de Infectologia, nós recomendamos testar todas as pessoas acima de 45 anos de idade, todas as pessoas. Então, se você faz o diagnóstico precoce, isso é fundamental. E alertar a população, exatamente através de meios como este que estamos fazendo agora. Em julho agora,
acontece, né? Na verdade, todo julho acontece o Julho Amarelo, que é o mês de conscientização das hepatites virais. Então, é fundamental que isso não aconteça só em julho, aconteça de julho a julho, né? A conscientização de quem tem fator de risco testar, e você testando, fazendo o diagnóstico precoce, você pode tratar com o controle da infecção crônica pelo vírus B ou a cura da hepatite C. São tratamentos, são por via oral, são gratuitos, né? O Ministério da Saúde oferece essas drogas há bastante tempo, gratuitamente. Então, fundamentalmente, o importante seria educação e orientação para mostrar a toda a população os fatores de risco que poderia estar contaminado. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para uma pessoa que esteja nos assistindo e talvez esteja passando por um quadro de hepatite. Fundamentalmente, um quadro de hepatite, né? Na hepatite aguda, é extremamente importante fazer o diagnóstico da causa, né? Porque, e tentar tratar a causa. Na hepatite crônica, né, muitas vezes o diagnóstico é mais difícil de ser realizado porque ela é praticamente isenta, né, de sintomas. Mas, fundamentalmente, é aquilo que conversamos já, é procurar testar todas as pessoas que têm fatores de risco. Agora, uma vez já tendo conhecimento que possa ter hepatite crônica, é procurar uma unidade de saúde, fazer um teste, confirmar a infecção, uma vez confirmada, realizar o tratamento. E como eu disse, o tratamento, né, nós temos os ambulatórios na Faculdade de Medicina que tratam as infecções crônicas pelo vírus, e esses ambulatórios, o que eu coordeno, por exemplo, tem um ambulatório da infectologia, eu coordeno o ambulatório da gastroenterologia. Ele é aberto para todos os pacientes encaminhados de qualquer unidade básica de saúde. Ele é totalmente aberto, ele não é fechado. Então, fundamentalmente, é procurar uma unidade de saúde, fazer o diagnóstico, confirmar o diagnóstico e ser encaminhado para um ambulatório especializado no tratamento. Tá certo, então, doutor Giovanni. Nossa Estação Saúde deste mês conversou com o médico gastroenterologista, doutor Giovanni Faria Silva, sobre hepatite. Doutor, novamente eu agradeço a sua participação. Muito obrigado em nome da equipe aqui da TV Câmara. Sou eu quem agradece e dou um adeus para todos, né, e espero em breve ser convidado novamente para outros assuntos na área da hepatologia. Muito obrigado. E você que assistiu o nosso quadro hoje pode participar sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o e-mail que está aparecendo aqui na legenda do seu vídeo. O nosso Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de acompanhar a Câmara de Botucatu nas nossas redes sociais. Até a próxima!